Poder sentar, queridos. Nós vamos abrir a Bíblia numa das cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Nós praticamente concluímos a carta aos Gálatas, falta uma parte ainda, que noutra ocasião, mas eu queria aproveitar esse momento, né? Nós teremos o expondo hoje, se Deus permitir, próxima segunda-feira, depois haverá um recesso, e sendo minha última palavra neste ano, eu queria aproveitar esse momento, esse tempo de Natal, e falar sobre esse tema, Natal, a manifestação da graça salvadora. Eu creio que nós precisamos urgentemente resgatar o sentido dessa data, não é? Que já foi paganizada, mas a gente precisa cristianizá-la e mostrar o que é Natal mesmo, qual é o significado do Natal. Então, acompanhe a leitura, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E ele conclui dizendo a Tito, pastor Tito, ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, que inspirou Paulo para escrever essas palavras tão preciosas, esse Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, traga luz ao nosso coração e nos faça compreender a sua palavra. Queria começar com uma exortação do profeta Isaías. Está lá no capítulo 1 de Isaías, versos 16 e 17, quando ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então nós temos aqui os dois aspectos nesses versículos: o aspecto negativo, deixar de lado o mal, deixar de praticar o mal, e o aspecto positivo, aprenda a fazer o bem. E como o nosso texto de Tito 2, de 11 a 15 nos ensina, a graça de Deus é uma graça educadora. Ela nos ensina como deixar a impiedade, como deixar a iniquidade. Ela nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, sem dúvida nenhuma, essa época do ano é uma das mais lindas, né, em muitos sentidos, né? A ornamentação é diferente, né? muito brilho, muitas luzes, uma oportunidade também de confraternização e uma oportunidade especial para agradecer a Deus as bênçãos do Senhor. Mas nenhuma dessas coisas pode desviar de nós o foco do que significa a vinda do Senhor Jesus na plenitude do tempo. Nós temos aprendido que aquele bebê que nasceu em Belém, ele nasceu em Belém para ir à cruz, fora de Jerusalém. Então, esse era o propósito, esse era o projeto.
Não foi uma decisão de última hora. Na verdade, o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Isso é algo grandioso, porque fala de um Deus que é insondável, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Então, a minha palavra aqui hoje à noite é nesse sentido, de que neste Natal, não deixe Jesus de fora, que no Natal Ele é central, Ele é a pessoa mais importante, e que o nosso coração se curve diante de Deus em adoração, como fizeram os magos do Oriente, que foram para adorar, fizeram uma viagem longa, mas foram para adorar. Que a nossa atitude seja de gratidão, como a de Simeão. Quando José e Maria levaram o menino ao templo, ele estava presente. Simeão era aquele homem piedoso. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E foi um momento muito emocionante. Eu considero essa uma das cenas mais marcantes da história do Natal. Quando Simeão tomou o menino nos braços e orou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua consolação, a tua salvação. Estava exaltando a Deus, um Deus fiel. Então, Natal é adoração, é gratidão, é uma evidência clara de um Deus que cumpre as suas promessas. As promessas foram cumpridas. Jesus veio na plenitude do tempo. No tempo de Deus, no tempo determinado por Deus. Ele nasceu em Belém, embora José e Maria morassem em Nazaré, na Galileia, quando Maria estava para dar à luz. Mas ele nasceu em Belém. Ele nasceu de uma virgem. Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhado com o cumprimento das profecias. Mas hoje eu quero que você olhe para o que o texto bíblico diz, a manifestação da graça de Deus. É isso que diz Paulo. Logo depois da sua primeira prisão em Roma, ele visitou igrejas e levou esses dois pastores, Timóteo e Tito. Timóteo ele estabeleceu em Éfeso, Tito em Creta. E colocou a ambos nessas igrejas para que eles colocassem em ordem as coisas, que eles promovessem a eleição de uma liderança comprometida, piedosa, e pastoreasse aquelas comunidades cristãs. E nessa parte final, capítulo 2, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Isso significa dizer que a graça de Deus despontou quando Jesus nasceu. Foi um nascimento singular. Mas a graça de Deus também se manifestou quando de seus lábios emanaram palavras de vida, palavras de beleza, palavras de consolo. Quando ele curava os enfermos, purificava os leprosos, libertava os endemoniados, ressuscitava os mortos, ali estava uma manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou salvadora, quando Jesus sofreu pelos pecados dos homens, quando ele deu a sua vida pelas ovelhas, para a reassumir na manhã da ressurreição. Um plano perfeito do Deus Redentor. A graça de Deus derramou sobre o mundo a santa luz de Cristo e afugentou as trevas. Não é maravilhoso quando a gente lê na palavra de Deus? Há um povo que vivia em trevas, brilhou a luz. Jesus é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça, como diz a Bíblia, o sol da justiça trazendo cura em suas asas. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se a gente fizer um estudo cuidadoso no Novo Testamento, nós vamos perceber que essa palavra salvadora, quando precedida pelo artigo, ela é usada como um substantivo, significa salvação.
É sobre isso que Paulo está falando aqui, pelo Espírito de Deus. E há pouco eu conversava com o pastor Luciano para dizer assim: a graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o seu maior bem aos que merecem o maior castigo. Isso é graça. Eu, como pecador, merecia o maior castigo, mas Ele me deu o maior bem. A graça de Deus se manifestou salvadora. Por isso, queridos, Natal não é ceia. Não tem nada de errado se você puder comer uma ceia com sua família, com seus amigos, nenhum problema. Mas isso não é Natal. Natal é adoração, é louvor, é gratidão, é renovo da fé, pela certeza absoluta de que a graça de Deus foi manifestada. Queridos, a graça de Deus penetrou em nossas trevas morais e espirituais. Nós estávamos, como diz Paulo em outra ocasião, perdidos e sem Deus no mundo. Nós éramos estranhos às alianças, mas nós que estávamos longe, fomos aproximados. Nós fomos literalmente introduzidos à presença do Pai em Cristo Jesus. Ele apareceu. O verbo utilizado no original de uma palavra que a gente conhece, epifania, que fala de aparecimento, manifestação. A graça de Deus surgiu repentinamente sobre os que estavam em trevas, sobre os que estavam na sombra da morte. Então aqui, nesse versículo 11 de Tito, o significado é: a graça de Deus fez a sua aparição, manifestou-se, trazendo salvação. Eu gosto de uma palavra de Hendrickson, quando ele diz assim: a graça veio resgatar o homem do maior mal possível, a saber, a maldição de Deus sobre o pecado, e conceder-lhe o maior benefício possível, a saber, a bênção de Deus para a alma, para o corpo e por toda a eternidade. Isso não é maravilhoso? Isso é evangelho. Boas novas. Eis que vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso foi tão impactante para aqueles pastores que cuidavam dos rebanhos, nas campinas de Belém, que eles foram apressadamente. Vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ele trouxe esta salvação a todos os homens. A gente fala aqui sobre eleição incondicional. E porque o texto está dizendo que ele trouxe salvação a todos os homens. Queridos, o significado aqui, nesse versículo 11 de Tito 2, o contexto mostra claramente o significado. Todos aqui, masculino e feminino, todos, idosos e jovens, ricos e pobres, porque todos são culpados diante de Deus, todos, de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, sem distinção, todos, judeus e gentios. Os judeus no início não compreenderam isso. Eles pensavam que o Messias seria exclusivo para eles, porque Deus foi se revelando, se auto-revelando, a revelação progressiva de Deus nas Escrituras, mas eles não compreenderam. E por isso a igreja foi tão perseguida inicialmente pelos judeus, que eles não conseguiam entender o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, capítulo 2, que diz assim, versículo 11, Jesus é a nossa paz, de ambos ele fez um, ele derrubou a parede da separação, ele reconciliou os irreconciliáveis, judeus e gentios, ele os reconciliou e fez deles
o seu povo, de todos aqueles que creem o seu povo. Então essa palavra aqui é para todos, em todas as épocas, todos os lugares. A graça de Deus se manifestou salvadora. Colocando esse texto diante de nós, eu queria dividir em breves pontos, dentro desse tema Natal, a manifestação da graça salvadora. Primeiro lugar, primeiro destaque que quero fazer está no verso 12. Olha aí na sua Bíblia. Ela, essa graça, nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Lembram-se na oração sacerdotal, quando Jesus orou, dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos aqui nesse mundo caído, nesse mundo pervertido e perverso também, mas nós não somos do mundo. E a palavra de Deus diz que quando essa graça ela foi manifestada, ela também tem esse papel de nos educar. Ou seja, o Senhor nos capacita a renunciar tudo o que é incorreto. Ele muda a vida. Um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição, uma nova conduta, há um arrependimento, há uma mudança profunda e radical. E em Cristo Jesus, nós somos capacitados nele, pela graça de Deus, a renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas. João Crisóstomo, importante teólogo e pregador, que era conhecido como Boca de Ouro. Não é porque tivesse os dentes de ouro, não. Boca de ouro porque era um pregador excelente da palavra, um pregador eloquente, um pregador que tinha conteúdo bíblico. Comentando esse texto, ele dizia que as coisas mundanas são aquelas que não vão junto conosco ao céu. São aquelas coisas que nós não podemos apresentar diante de Deus. São paixões mundanas. Então Paulo está dizendo aqui que com a manifestação da graça de Deus, a obra perfeita e completa do Senhor Jesus nos liberta e nos limpa dos desejos que nos sentimos envergonhados de mostrar a Deus. É isso que Ele faz. Essa mudança na vida radical. É quando um servo de Deus convertido, uma serva de Deus diz assim, eu me envergonho daquele tempo, daquelas práticas, mas agora o Senhor me capacitou para que eu, em nome de Jesus e com o poder que Ele supre, eu renuncie às paixões mundanas e toda iniquidade e eu viva para a glória de Deus. Queridos, o poder da cruz é tão grandioso que Cristo faz com que não só na nossa vida exterior aconteça uma mudança que nos torne dignos diante de Deus, mas também no nosso coração. Paulo diz, Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde, de modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que para ele já morremos? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ofereçamos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Ou seja, vivamos para a glória de Deus. A graça de Deus nos educa, queridos. Nós não temos forças em nós mesmos, mas nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Ele nos dá graça, Ele nos dá poder, porque Ele já nos libertou em Cristo Jesus da culpa do pecado e do poder do pecado. Nós não fomos libertados ainda da presença do pecado,
mas o Senhor nos deu a graça de podermos dizer não ao pecado. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. O escritor aos Hebreus, de uma maneira maravilhosa, no capítulo 2, diz que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua plena humanidade, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas olha o que diz, olha a graça. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso não é maravilhoso? Então a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação, ela também nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós tenhamos um estilo de vida nesse mundo caído. E aí eu vou para o segundo ponto, né? Na segunda parte desse versículo 12. O Senhor Jesus nos habilita a viver uma vida íntegra e agradável a Deus. Olha o que diz a segunda parte do verso 12. Renegadas essas coisas, iniquidade, impiedade e paixões mundanas, vivamos neste mundo, e faz questão de dizer aqui, nesse mundo caído, nesse mundo perdido, nesse mundo infame, para que vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A palavra sensata aqui a gente poderia também chamar de sobriedade. É esta a ideia. Há 3 aspectos aqui. Primeiro, cada um dizendo, para comigo mesmo, sobriedade. Isso significa autodomínio ou domínio próprio. Isso significa, na prática, capacidade dada por Deus para vencer os impulsos e os desejos pecaminosos. O Senhor nos capacita. Vivemos de forma sóbria nesse mundo. Deus nos dá poder e forças e graça para dizermos não ao pecado. Mas como é que um jovem pode viver nesse mundo perverso? E a Bíblia responde: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E responde: observando segundo a sua palavra. Jó, que foi um homem pecador como nós, ele diz, está registrado lá no capítulo 31 do seu livro: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os colocaria sobre uma outra mulher? Fiz uma aliança com os meus olhos. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus nos capacita para que, renegadas as paixões mundanas, a impiedade, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, nesse mundo caído, na força que Ele supre. Como estudamos em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo em nós, queridos irmãos. Mas em segundo lugar, ele diz, não apenas com sobriedade, né, ou sensatez, mas justamente. A ideia aqui é de nossa relação com os outros, né? Essa palavra aqui pode ser traduzida por honradez. Literalmente quer dizer integridade nos relacionamentos com os outros, né? Integridade. Aí está um homem de Deus, uma mulher de Deus, íntegros nos seus relacionamentos. Quando você conversa com uma pessoa íntegra, você não fica perguntando qual a intenção dessa pessoa. Será que ela quer, de alguma maneira, levar uma vantagem? Está jogando uma verde para colher uma madura? Qual a intenção dessa pessoa? Por que é que ela está agindo assim? O que é que ela quer de volta? Uma pessoa íntegra, não. Uma pessoa íntegra
de forma diferente, manifesta o caráter de Cristo. É uma pessoa confiável, uma pessoa íntegra, não procura derrubar o seu colega no trabalho para ficar com o cargo dele. Uma pessoa íntegra não vive procurando maquinar o mal contra os outros. Uma pessoa íntegra não é aquela que engana o outro fazendo um negócio para levar vantagem. Não. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honrada, é uma pessoa justa. Esse é o caráter de Cristo. E é isso que Cristo faz. A religião não consegue fazer isto. Não. A religião pode mudar nossa linguagem, pode nos ensinar algumas palavras do nosso vocabulário, pode nos ensinar um vocabulário gospel, mas só quem pode fazer algo profundo em nós é o Senhor Jesus. É Ele quem dá nova vida. É o cidadão do céu de que nos falam os Salmos 15 e 24. Sabe qual é a pessoa justa? É aquela que jura com dano próprio e não se retrata. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Por isso, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus e foi convertido, um homem que só pensava em cifras, disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, porque o seu coração foi mudado, o seu coração não estava mais nas coisas. O seu tesouro não eram mais os bens materiais. Esse é o viver justo. E por fim, ele ainda acrescenta, não é? Para que vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A ideia aqui de piedade é de reverência para com Deus, devoção, piedade, verdadeiro fervor e reverência, não é? Como vocês já têm ouvido e certamente ouvem muito na época da Reforma, por causa daquela expressão latina dos reformadores, coram Deo, vivendo na presença de Deus. É alguém que tem a consciência, estou na presença de Deus. Um exemplo de piedade é José, lá no Egito. Um moço vendido como escravo, odiado pelos irmãos, foi vendido aos ismaelitas, posteriormente vendido para Potifar, tornou-se administrador da casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus era com José, abençoou a casa de Potifar por causa da presença de José. Mas quando a mulher de Potifar começou a se aproximar com segundas intenções de José, e ela maquinou tudo e estava insistindo com ele constantemente: deita-te comigo, deita-te comigo. E em um determinado dia, o marido viajou, ela tirou os servos todos da casa e ela disse: deite-se comigo, né? Na verdade, ela estava dizendo: ninguém vai ficar sabendo. E foi tão veemente que se agarrou a ele. E o que fez José? Isso é piedade. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? O meu Senhor não me privou de nada aqui na casa. Ele era o mordomo. Não me privou de nada, senão somente de ti, porque és a mulher dele. Meus irmãos, José pagou um preço alto, mas muito mais baixo do que se tivesse pecado contra o Senhor. A mulher o acusou, tinha parte das vestes de José, porque quando ele correu, ela segurou as vestes, ela tinha uma prova ali material. Quando o marido voltou, ela disse: esse estrangeiro que você colocou aqui tentou abusar de mim na sua ausência. Mas o homem íntegro, ele permanece lá. A Bíblia diz: o Senhor era com José. Ele foi para a prisão,
mas ele foi uma bênção na prisão também. Deus o usou. Deus não se esqueceu dele. Queridos, Paulo escreveu a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas é isso que a graça de Deus faz. E é esse o significado do Natal. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. E essa graça que se manifestou em Cristo Jesus, ela nos educa para uma nova vida, uma vida diferente, para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo sensata, justa e piedosamente. Terceiro lugar, agora olhando para o versículo 13, vivemos assim nesse mundo, mas com uma expectativa, uma expectação, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está uma dinâmica desta nova vida, nesse mundo caído, e a expectativa da volta gloriosa do Senhor. Viram que ele usou o mesmo verbo, manifestar, manifestação, agora referindo-se à segunda vinda de Cristo. E alguém disse: quando se espera uma visita real, limpa-se tudo, decora-se e conserta o que o olho real o veja. Isso acontece muito quando a cidade vai receber uma autoridade importante. Você vai ver os meios-fios sendo pintados, as ruas são mais limpas, né? Isso acontece muito no interior, que eu sou do interior, já vivi muito no interior. Acontece muito, se uma autoridade visitasse a cidade, ela era devidamente preparada para receber essa autoridade. Queridos, na nossa casa é assim quando estamos recebendo uma visita, quando ela não chega de última hora, né? Mas quando é uma visita programada, o que é que a gente faz? Uma faxina melhor na casa, né? E a gente prepara para que aquela pessoa não veja a bagunça, né, que às vezes existe lá. Mas a gente prepara tudo para receber essa pessoa. Queridos, o cristão deve estar preparado todos os dias para receber o Rei dos Reis. Daquele dia e hora ninguém sabe, né? A Bíblia diz que ele virá subitamente. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Nossa vida deve estar em ordem, nossa casa deve estar em ordem para esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Então, essa expectação da volta de Jesus. E em último lugar, no versículo 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo está resumindo a obra de Cristo. E vejam as expressões graciosas que ele utiliza aqui. O que ele fez? Ele nos redimiu do poder da iniquidade. Ele nos resgatou do poder que nos faz pecar. Ele nos resgatou. Ele é poderoso para nos purificar, até que estejamos preparados para ser o povo exclusivo de Deus. E a ideia aqui de exclusivo é afastado, separado para, ou seja, um povo santo, propriedade do Senhor. Nós somos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Redentor. O Senhor Jesus nos libertou do poder e da realidade do pecado. O Senhor Jesus nos capacita a viver uma vida digna, diferente, uma vida nova, nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso. O Senhor nos limpa de tal maneira para que sejamos propriedade exclusiva de Deus. Isso é Natal. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Então, como é que nós respondemos? Com louvor, com adoração, com gratidão. Nós devemos bendizer o nome do Senhor. Acho muito interessante quando leio o verso 15,
porque Paulo estava instruindo aquele pastor ali em Creta, como ele deveria se conduzir. Então, um pregador na autoridade do Senhor, ele precisa dizer certas coisas, né? Precisa ter ousadia para dizer certas coisas. Ele não quer ofender ninguém, mas ele precisa dizer a verdade, não pode só negar a verdade, né? Estava conversando com pessoas sérias, né? Dizendo assim, como nós precisamos resgatar boas tradições. Aqueles de nós que foram criados no Evangelho, desde a tenridade, todo mundo sabe, culto de Natal, culto de gratidão pela encarnação do Senhor Jesus. E 31 de dezembro era um dia especial de gratidão a Deus, de gratidão pelas bênçãos e a renovação para um novo ano. Lembram-se disso? A gente nem canta mais Rompe a Aurora, né? Em quantas igrejas, em quantos cultos era assim, chegando meia-noite, a igreja se colocava de joelhos, né, para orar, para receber o novo ano. A pessoa diz, mas o novo ano é a mesma coisa do antigo, né? Isso é uma tradição. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não paganizar essas tradições. Que é o que tem acontecido hoje no meio da cristandade, né? Natal é festa, festa gastronômica. Quem fala assim é o pastor Hernandes, né? E não é uma celebração de gratidão, de adoração, de louvor a Deus, né? E 31 de dezembro passou a ser o dia quando os crentes agora também vestem branco e amarelo e vão assistir queima de fogos e vão para a praia, não é? Não tem culto, não tem adoração, não tem louvor a Deus, né? Nós precisamos resgatar a gratidão, a adoração e o louvor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, a impiedade, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a manifestação gloriosa do nosso Salvador. E por tudo que Paulo disse anteriormente e agora, ele mostra aqui no verso 15 a tríplice tarefa de um pregador comprometido com ele. Paulo disse a Tito, ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Quais são as 3 tarefas de um pregador que Paulo destaca aqui? É uma tarefa de proclamação. Um pregador fiel, ele deve proclamar a mensagem do Evangelho. Há coisas sobre as quais não se pode argumentar e sobre as quais toda discussão seria irrelevante. Mas há momentos em que o pregador precisa ser incisivo e dizer, assim diz o Senhor, é isso mesmo. Assim diz o Senhor. Segundo, a tarefa de um pregador é uma tarefa de exortação, de admoestação, porque os pecados devem ser condenados, não para que a pessoa se sinta em um estado desesperador, que não tem mais jeito, e sim para que essas pessoas sejam guiadas à graça de Deus. Nós precisamos condenar o pecado, a vida pecaminosa, mas apontar para a graça de Deus. Existe esperança, tem jeito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. E por fim, a tarefa de um pregador é uma tarefa de repreensão. Os olhos dos pecadores devem ser abertos ao pecado. A mente do errado deve ser guiada para que veja seu equívoco, seu erro. O coração do negligente deve ser tocado para que desperte. Alguém sintetizou dizendo assim, um pregador, ele deve confortar os desesperados e deve incomodar os que estão acomodados, indiferentes e apáticos. Que Deus nos dê a graça, queridos, que Ele nos ilumine os olhos do coração, para que essas verdades tão preciosas sejam cridas, sejam acolhidas. E quando nós pensarmos no Natal, primeira coisa, gratidão
louvor, adoração. A graça de Deus se manifestou salvadora. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos.